Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. What you believe about creation. O que você crê sobre a criação impactará todos os aspectos da sua teologia. E por que digo isso? Porque quando olhamos para o livro do Gênesis, vemos uma conexão entre a maneira como Deus criou o mundo e a sua palavra. Portanto, se duvidarmos da sua palavra, não entenderemos a criação. E quando duvidamos da maneira como Deus criou as coisas, se duvidarmos disso, vamos duvidar da sua palavra. E sempre que não aplicamos a sua palavra à nossa vida, sempre que não nos submetemos a ela, que não reconhecemos a sua autoridade em todos os aspectos da nossa vida, o que acontece? Bem, os propósitos de Deus, a sua vontade, não se realizarão em nossa vida e através da nossa vida. E isso é uma pena. Por quê? Porque somente quando estamos na vontade de Deus que conheceremos a sua intimidade, que experimentaremos as suas bênçãos, as suas promessas. Só então conheceremos a alegria do Senhor e teremos contentamento e paz, todas as coisas pelas quais nossa alma anseia interiormente. Veja, há uma relação entre a vontade de Deus e o homem se sentir satisfeito. Se sentir em uma condição na qual possamos verdadeiramente exaltar, adorar e louvar nosso Senhor. Portanto, quando alguém põe em dúvida o relato da criação e as Escrituras, está tentando destruir a fé de alguém, bem como sua capacidade de conhecer, experimentar e servir a Deus, e de receber as coisas que Deus deseja que tenhamos. Na semana passada, começamos um estudo do livro do Gênesis, e agora estamos prontos para Gênesis, capítulo 1, versículo 6. Novamente, quero pedir-lhes que tenham cuidado sobre a correta interpretação da palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas permitem que a ciência influencie sua visão das Escrituras. E muitos professores bíblicos populares estão tentando, cada vez mais, reconciliar as Escrituras com a ciência. E isso é um erro grave. Por quê? Se você sabe algo sobre ciência, sabe que a ciência está em constante mudança. O que era fato científico, bem, era o que era há 10 anos, há 20 anos, mas a ciência está em constante evolução. O que a ciência faz é aprender. Assim, aquilo que era um fato científico 20 ou 50 anos depois, já não o é mais. Algo o substitui. Então, por que nos submeter à autoridade daquilo que muitas vezes está incorreto, em processo de ser corrigido e refutado? Por que não nos submeter à própria verdade de Deus? O que vemos hoje é que, à medida que a ciência cresce, amadurece e aprende, descobrimos que as mudanças na ciência, na verdade, apoiam a revelação da criação feita por Deus. Há 50 anos, as pessoas não acreditavam na criação por causa dos chamados fatos científicos. Hoje, à medida que aprendem mais, percebem que isso não enfraquece o que o livro do Gênesis ensina, mas o sustenta. Vou dar um exemplo muito importante disso hoje, que realmente destrói a evolução. A evolução proposta por Darwin e por aqueles que o seguiram na mesma direção, que fizeram o mesmo erro que ele fez. Veremos que a ciência atual a rejeita. Talvez você não tenha ouvido falar disso.
pois a ciência demora a aceitar o que as principais mentes científicas dizem sobre a criação. Bem, isso não chega às grandes universidades, aos colégios e às faculdades por longos anos. E nós vemos algo mais, porque a evolução tem sido a ferramenta favorita daqueles que odeiam a Deus, daqueles que querem minar as Escrituras. Eles não vão desistir disso facilmente, até encontrarem algo que possa substituí-la. E o problema é que a ciência não está oferecendo isso. A ciência está fornecendo isso. Na verdade, está confirmando o que vemos no livro do Gênesis. E, novamente, daqui a alguns minutos, vou dar um exemplo muito importante. Agora pegue sua Bíblia e leia comigo em Gênesis 1, versículo 6. Na semana passada, concluímos o primeiro dia da criação, que é literalmente um dia. Não o primeiro dia, mas um dia. Agora, nesta mensagem de hoje, vamos examinar os dias 2 e 3. Começando no versículo 6. E Deus disse, Iki requia, que significa haja. Quero que você preste muita atenção à palavra requia. Em algumas traduções antigas do inglês, temos a palavra firmamento, mas ela basicamente se refere ao céu no sentido mais amplo. Algumas Bíblias também usam a palavra céus, e isso não tem problema se entendermos que hoje, quando estamos falando da criação, não estamos necessariamente falando dos céus, essa outra dimensão onde Deus habita. Lembra do que os rabinos ensinam? Os rabinos ensinam, quando falam sobre o templo, eles sempre fazem uma distinção. E vemos isso também no livro de Hebreus, por exemplo, entre o templo que estava em Jerusalém e o templo que está lá em cima, nos céus, onde está o trono de Deus. Não estamos falando disso hoje. Estamos falando do céu, onde os pássaros voam, onde os aviões decolam. Essa área. Então, lemos no versículo 6. E Deus disse, haja a requia, os céus no meio das águas. A água é muito importante em relação à criação de Deus. Há uma relação entre as águas e a criação. A razão pela qual os rabinos dão essa ênfase à água, a razão pela qual Deus a colocou lá, e eu acredito que isso seja preciso, é porque a água está sempre relacionada à vida. Às vezes, há a bênção ou há uma vida abençoada, mas geralmente água e vida andam juntas. Então, estamos vendo que, como hoje sabemos, sem água não se pode viver muito tempo. A sociedade não dura. Assim, vemos que o próprio fundamento do relato de Deus é o quanto a água é importante. Agora, observe novamente o versículo 6. E Deus disse, haja céus no meio das águas. Em hebraico, água é sempre plural. Pode ter um significado singular, ou neste caso, no plural. O que entendemos é que estamos falando dessa criação de forma diferente da que vemos de hoje. Pois Deus trouxe este mundo à sua ordem, a um estado que refletia a sua vontade, após 6 dias de criação. E agora, estamos apenas no segundo dia. Portanto, houve uma mudança nessa condição em comparação com o que seria ao final dos 6 dias da criação. Naquele momento, ou seja, no segundo dia, encontramos água. E Deus fez algo. Estabeleceu uma separação, uma distinção entre o que seria chamado de águas superiores e águas inferiores. Nós compreendemos isso em sua plenitude? Não, mas faz sentido. Quero dizer, existem as águas inferiores, das quais estamos falando, mares, oceanos, lagos, rios, lagoas e outros corpos de água. Há água na terra, e é disso que ele está falando. Há também água nos céus. Onde nós a vemos? Na chuva. Portanto, nada está fora de ordem aqui. Nada está incorreto. Nada é inverídico sobre o que ele está dizendo. Ele está dizendo que haverá um céu onde ele o colocou.
E o que esse céu fará? Continue lendo no versículo 6. Vaihi mavidiu pemailimai. Então surgiu uma distinção, algo que separe águas de águas, duas águas, a água superior e a água inferior. Ainda não nos deparamos com essas definições, esses termos, mas o faremos em um instante. A água superior e a água inferior. Porém, quero me concentrar novamente no que mencionei brevemente na semana passada, que esta palavra foi utilizada para indicar distinção. Lehavdiu. Agora, por que isso é importante? Porque somente através da criação de Deus, que é o resultado da sua palavra, que podemos ver essa distinção. E essa distinção é tão importante porque, se não reconhecermos essas distinções, não seremos capazes de escolher sabiamente. E o que trouxe essas distinções à existência? A sua palavra. Portanto, é através da sua palavra que podemos fazer distinção, isto é, exercer discernimento em nossa vida. E esse é um dos meios da história da criação. Devemos prestar atenção não apenas para entendermos como ela surgiu, mas também para compreendermos como devemos reagir a partir da criação e em relação a ela, fazendo essa distinção entre o certo e o errado, o bem e o mal. Essa é exatamente uma das mensagens subjacentes a este relato da criação. Portanto, quando você mina, rejeita e lança dúvidas sobre a criação de Deus, o que acontecerá? O resultado é que não seremos capazes de fazer as distinções corretas. E se não as fizermos, não seremos capazes de fazer as escolhas certas. Consequentemente, não estaremos caminhando segundo a vontade de Deus. Nós nos encontraremos separados da vontade de Deus, colhendo os frutos da desordem em nossas vidas. Mais uma vez, versículo 6. E Deus disse: haja céus no meio das águas. E assim surgiu a distinção entre águas e águas. Versículo 7. E Deus fez o Requia, o céu, e separou as águas que estavam abaixo do Requia, ou seja, abaixo do céu, das águas que estavam acima do céu. Vaihi Hem. E assim foi. Quero agora fazer uma pausa e falar sobre essa frase em hebraico. Vaihi Hem, que simplesmente significa e assim foi. O que isso nos ensina? Lembre-se de que a ênfase da história da criação é a palavra de Deus. E como Deus fala, ou seja, como é a sua palavra, assim será. Isso nos diz, quando olharmos para essa criação, vemos ordem, vemos as coisas que Deus disse. Ela é uma realidade, é perceptível por nós. Não podemos tirar a conclusão correta, mas é isso que as Escrituras querem que façamos. Este é o propósito deste relato da criação. Se a palavra de Deus trouxe esta criação, então a palavra de Deus trará aquilo que os rabinos chamam de segunda criação, anunciada pelos profetas. O que é essa segunda criação? O reino de Deus. A criação de Deus passou a existir por meio da sua palavra. E o reino de Deus passará a existir por meio da sua palavra. Da mesma forma, podemos olhar para a criação e reconhecer: sim, a palavra de Deus é verdadeira. Podemos olhar para essas promessas sobre o reino e saber: sim, isso é verdade. Podemos nos apropriar disso. Podemos viver de acordo com isso e Vaihi Hem. Assim será. Então, tudo isso é para falar sobre a fidelidade e a confiabilidade de Deus. Ou seja, podemos confiar nele e depender dele. A sua criação nos ensina isso. Observe agora o versículo 8. E chamou Deus ao Requia Shammai. Ele chamou de céu, por esse termo, geralmente traduzido como céus. Mais uma vez, não estamos falando de onde está o trono de Deus, onde Deus habita.
Sabemos que, em certo sentido, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, mas não estamos falando desse único lugar onde as Escrituras revelam que Deus habita de maneira única. Não, estamos falando do céu, o céu natural, seja ele baixo ou alto. Estamos falando do céu no sentido mais amplo. Então Deus chamou o céu de céus. Vayhi vayhi boker, Yom Shini. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Agora, observe o termo o segundo dia. Já mencionei no final do versículo 3, que diz Yom Ahad, um dia. O propósito do termo um dia, não o primeiro dia, mas um dia, é nos trazer compreensão, dando uma definição do que é um dia, uma tarde e uma manhã. Mas aqui não diz em 2 dias. Por isso me levou 2 dias para fazer. Assim eu fiz na terça-feira e fiz no domingo seguinte. 2 dias. Quando diz 2 dias, não se identifica quando esses 2 dias aconteceram. Apenas indica um período de tempo, e não a ligação entre esses 2 períodos. Assim, Deus, de modo único e intencional, para os propósitos do Apocalipse, escolheu a expressão Yom Sheni, que significa o segundo dia, para nos indicar que ele se seguiu imediatamente, de tarde e de manhã. Entretanto, há aqueles que dizem, então Deus, de forma única e intencional, para o propósito do Apocalipse, escolheu a expressão Yom Sheni, que significa o segundo dia, para nos dizer que se seguiu imediatamente depois de tarde e de manhã. Mas há aqueles que dizem, bem, e a tarde de hoje não são o mesmo tipo. Uma manhã naquela época e uma manhã hoje são muito diferentes. Hoje está se falando de 24 horas, mas naquela época durou bilhões de anos. Não é isso que dizem as Escrituras. E para descobrir o que era um dia, não há razão para acreditar que o dia seja algo diferente do que é atualmente, 24 horas. Então Deus está falando e diz com o termo Yom Sheni, que é o dia imediatamente seguinte. Não estamos falando de 6 épocas distintas no tempo que poderiam abranger bilhões de anos. Mas falamos de 6 dias, um imediatamente depois do outro. Vamos agora para o versículo 9. E disse Deus, usando o termo ikavô, que vem do verbo hebraico que significa ter esperança. E você pode dizer, mas na minha Bíblia diz, reúnam-se, ajuntem-se. Bem, isso é verdade. Há uma ligação entre reunir, ajuntar e ter esperança. Qual é essa ligação? A esperança surge quando nos reunimos. Quando reunimos a palavra de Deus, as promessas das Escrituras, e quando reunimos tudo isso e vemos o que Deus disse, somos conduzidos a uma expectativa correta, que é a esperança. Não há nada de incerto, não há dúvida envolvida, é simplesmente uma questão de tempo. E Deus e sua palavra nos dão discernimento sobre quando essas coisas serão cumpridas. Então, Deus está usando uma palavra que, embora em um sentido signifique ajuntar, está relacionada à esperança. A esperança é o resultado da vontade de Deus. É o cumprimento das promessas de Deus. E vemos isso sendo demonstrado para nós neste relato da criação. Mais uma vez, versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu. Não estamos falando da água que está acima do Requia ou do Shemaim, mas estamos falando da água Mitahat la Requia ou Mitahat la Shemaim, debaixo do céu. Estamos falando da água que está sobre a terra, mas a terra ainda nem tomou forma. A terra, agora, é apenas um reduto sob o meu domínio, um ajuntamento de águas. Então, o que ele diz? Ele quer trazer uma mudança. E disse Deus, ajuntem-se as águas. Que águas? Debaixo do céu, num só lugar. O termo aqui é Makom Ahat. O termo Makom significa lugar, mas pode se referir a Deus, porque Deus é onipresente. E o número Ahad,
também pode se referir a Deus. Então, as coisas estão sendo colocadas na posição de Deus, onde Ele quer que estejam. E é somente então que Deus dirá: eis que é muito bom. Veja, há algo que se destaca aqui. Somente no dia em que estamos agora. Acabamos de completar o segundo dia. Então, estamos no terceiro dia. Veremos isso duas vezes. Pamai ki tov. Duas vezes ouviremos a frase, pois é bom. E isso torna o terceiro dia único. E qual é o aspecto único? As coisas estão sendo colocadas em seu devido lugar. A água é o exemplo disso. A água simpatiza com a vida. Então, somente quando nossa vida entra nesse lugar certo com Deus, Makom Ahad, um lugar que ambas as palavras se relacionam de forma única com Deus, em outras partes das Escrituras. Só quando nossa vida entra nesse lugar com Deus é que ela será boa. E o que acontece? Continue lendo no mesmo versículo 9. Yabashá. Ha-Yabashá é a palavra hebraica moderna para continente. Nós estamos falando da terra seca. Então, diz o versículo 9. E a Yabashá, a terra seca, se manifestou. É importante que diga, não que era ou se tornou. Tudo isso é verdade, mas há uma mudança na linguagem. Toda vez que há uma mudança na linguagem, tem um propósito de revelação. Deus quer que percebamos algo. É quando as coisas se encaixam que há uma revelação. Você não sabe o que fazer da sua vida. Você não entende o que está passando. Esse problema, qual é a solução? O que Deus quer de mim? O que Ele está me chamando para fazer? Todas essas coisas. Você precisa se submeter à sua palavra. Entrar no lugar que Deus quer que você deve estar. Porque em sua vontade há revelação. É isso que esta história está tentando nos transmitir. Eu uso a palavra história. Talvez um termo melhor fosse relato. É histórico. E de forma alguma é lendário, mito ou simplesmente uma história para ilustrar algo. Não, é verdade histórica. Mas essa verdade histórica tem um propósito atrelado a ela, que é nos ensinar princípios para uma vida justa. Então, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar. E houve uma manifestação, uma verdadeira revelação da terra. E assim foi. Versículo 10. E Deus chamou Yabashá, o continente de terra. Ele chamou de terra, ou mundo. Essa mesma palavra, mundo ou terra. Então, ele está falando aqui da terra. E a terra é composta de água e terra seca. Mas ele primeiro fala sobre a água se movendo com o propósito de manifestação, manifestando a terra. Por quê? Porque é lá que vamos habitar. Somente depois de falar sobre a terra que ele diz algo diferente. Se você continuar lendo, você vê. E Deus faz algo. Ele diz: e chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas, onde diz: o Mikvei Hamaim. Precisamos fazer uma pausa porque esse lugar de ajuntamento de água é a palavra hebraica Mikvei. Algumas pessoas messiânicas, que muitas vezes falam inglês, dizem a palavra mikvah. Não é mikvah, é a palavra mikvei, que significa onde a água se ajunta. No judaísmo, também é um lugar para imersão. Então, poderíamos traduzir a palavra mikvei como local de batismo, um lugar para imersão. Neste caso, não é disso que estamos falando. Estamos falando da água se ajuntando também no lugar que Deus quer que esteja. E o que ele diz aqui? Ele a chamou de Yamim, que vem da mesma palavra, águas. Mas há algo interessante. A palavra aqui é Yam, no plural. O que significa Yam? Corpo d'água. Às vezes, costumamos traduzir a palavra Yam como mar. Então, a palavra Yamim está no plural, mas é única porque, se olharmos para ela, vemos a mesma palavra, água. É um jogo de palavras em hebraico, mas a raiz é Yam e Ayam. É qualquer corpo d'água. Temos a palavra hebraica Agam,
que significa lago, mas às vezes um lago pode ser chamado de Yam. É um termo geral. Aqui está no plural, Yamim. Então estamos falando de todos os corpos d'água sob os céus. Então agora a terra assumiu sua forma. A terra agora é composta, e a palavra de Deus nos diz isso, de terra e água. E essa é uma definição científica. O que é o planeta? Terra e água. Claro que a Terra é composta por muitos aspectos diferentes, partículas e tipos, mas falando de forma geral, a Terra é feita de porção seca e de água. Mas continue lendo. Há algo muito interessante aqui. Depois de falar sobre esta terra e esta água, diz: "E viu Deus." Esta é a primeira vez que é mencionado aqui no terceiro dia. Vayar Elohim ki tov. E viu Deus que era bom. Então, há uma conexão entre este planeta Terra e a vontade de Deus. Nenhum outro planeta. Sim, existem outros corpos celestes, mas de maneira única na revelação de Deus. Este está conectado à sua vontade, ao que Deus quer realizar para que o reino de Deus seja estabelecido. Versículo 11. E Deus falou e disse que a terra, ou mais precisamente, que a terra faça brotar brotos. A razão pela qual eu disse, faça brotar brotos, é porque esta é a mesma palavra hebraica, uma como verbo, outra como substantivo. Então, precisamos ser consistentes. E a próxima palavra, que pode ser traduzida por vegetação, por ervas, é simplesmente a palavra esav, que significa relva ou vegetação. Por isso, o que Deus está dizendo nesta passagem é que, depois que Ele colocou a terra em sua forma adequada, ordenou as águas no lugar certo e a porção seca, o solo da terra, em seu lugar certo. Agora, a terra era capaz de produzir vegetação, era capaz de frutificar. E por que eu digo isso? Bem, a Escritura diz, veja o versículo 11, e Deus falou que a terra faça brotar brotos e vegetação. Aqui tem algo muito importante. Estamos chegando ao centro do que eu prometi a vocês. Há alguns minutos, eu disse que eu vou dar um exemplo que realmente destrói toda essa teoria da evolução que Darwin apresentou. E hoje, por causa da genética, graças ao DNA, temos provas de que Darwin estava errado, que não é cientificamente possível aceitar sua teoria. Mas o que as Escrituras dizem apoia a descoberta científica mais recente. E isso foi escrito há 3.500 anos. Moisés sabia exatamente o que escrever porque Deus o inspirou perfeitamente. Mas por que estou dizendo isso? Vejamos o versículo 11. E Deus falou que a terra faça brotar brotos e vegetação. Depois ele diz, Mazia zera. Por que isso é importante? O termo apresentado aqui, Mazia zera, significa produtora de sementes. Isso é importante porque toda a vegetação da qual estamos falando aqui se autoproduz, ou seja, haverá sementes. E é isso que a palavra zera significa. Vegetação produtora de sementes. Estamos falando de vegetação no sentido mais amplo. Sejam plantas, arbustos ou árvores, todos os tipos de vegetação. Como ela é produzida? É produzida por sua própria semente. E aqui está algo que é verdade. Você tem uma macieira que só produz sementes de maçã. Não importa se passarem bilhões de anos, quando deixada sozinha, uma macieira nunca irá produzir outra coisa que não seja sementes de maçã. Não. Hoje em dia, as pessoas estão lidando com híbridos e todo tipo de cruzamento para produzir novas espécies ou novos tipos de espécies, seja lá o que for. Mas na natureza, quando deixada sozinha, isso nunca acontece. Temos macieiras produzindo maçãs, que têm sementes de maçã. Uma macieira só serve para ser uma macieira. Pode haver variação entre macieiras? Sim, pode haver, mas todas são do mesmo tipo. Uma macieira nunca se transforma em um carvalho, nem um carvalho em uma palmeira. Essas coisas não acontecem.
Pode levar bilhões de anos, não importa. Elas não vieram todas da mesma origem, exceto pelo fato de Deus ser a mesma origem de tudo o que Ele criou. Mas Ele os criou. De que maneira? Veja de novo, é muito preciso. Está falando desses brotos, dessa vegetação, dessas árvores. Diz o versículo: árvores frutíferas que produzem sementes e dão frutos. Eis aqui o que temos, leminou, de acordo com as suas espécies. A palavra aqui é men yud nun sofid min. Min significa gênero e pode ser masculino, feminino, tipo ou espécie. Então, o que a palavra de Deus diz? Deus diz que existem diferentes espécies de coisas. E quando observamos seu relato, analisando cuidadosamente, nunca encontramos espécies se transformando em outras espécies. Elas sempre permanecem as mesmas, produzindo seu próprio tipo de semente, seu próprio tipo de descendente, que é de acordo com a sua espécie. É isso que vamos ler agora. Sabe de uma coisa? É exatamente isso que a genética e o DNA afirmam hoje. Um gorila não se transforma em outra coisa. Não tem como um gorila se transformar em um gatinho. Não tem como o urso pardo se transformar em um coelho. Essas coisas não acontecem. E não importa o período de tempo que você considere, isso é impossível. A genética e o estudo do DNA comprovam isso. Não se pode ter essa corrupção. Não se pode ter uma só origem para todos os tipos de vida, todos os tipos de animais, insetos, peixes, pássaros e humanos. Qualquer tipo, eles não se originaram do mesmo DNA, que logo passou por mudanças ou metamorfoses ou mutações para se converter em algo diferente. Essa teoria de Darwin não é comprovada hoje. E não é comprovada pela interpretação literal das Escrituras. A Bíblia sempre soube que Darwin estava errado, e agora a ciência sabe disso. Mas aqui está o problema. Para eles é difícil abandonar essa ideia. Os que estão cursando doutorado sabem disso. Mas o problema é que, quando se trata de ensinar ciências para calouros ou para alunos do segundo ano da faculdade, eles se apegam às mentiras e falácias da evolução, mesmo sabendo que hoje não é mais o caso, e ensinam essa decepção aos alunos. Por quê? Porque isso mina a autoridade das Escrituras. É disso que a ciência trata, minar a palavra de Deus, em vez de afirmar que a ciência eventualmente confirmará o que as Escrituras revelam. E ao longo do tempo, quando analisarmos a história, quando observarmos a ciência ao longo de um período de 200 anos, descobriremos que cada vez mais coisas apoiam as Escrituras. É apenas uma questão de tempo, até que o que está registrado aqui também seja considerado verdade pela ciência. Continuemos, lemos aqui. E viu Deus, e pela segunda vez, viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então, cada vez mais, quando analisamos as Escrituras e comparamos o relato bíblico da criação com as descobertas científicas mais recentes, descobrimos que a ciência não mina as Escrituras. Pelo contrário, ela as apoia. Veja, Deus sabia, porque Ele era o Criador. Uma macieira só pode ser uma macieira. Algo que não se pode mudar de forma natural. O homem pode até intervir, misturar, pode produzir híbridos e fazer todas essas coisas. Mas na natureza isso não acontece. Qual é o aspecto importante disso? Veremos mais adiante sobre a criação do homem e veremos que Deus os criou segundo sua espécie, seu tipo, masculino e feminino. Da mesma forma, um homem não pode se tornar uma mulher e uma mulher não pode se tornar um homem. Você pode até dizer, bem, existe cirurgia que pode fazer isso, existem medicamentos que podem iniciar essa mudança.
Sim, mas é artificial. Não está de acordo com a criação. Não está de acordo com a natureza. É uma violação das leis naturais. E sabe o que mais? É uma rebelião contra a ordem de Deus. E é por isso que hoje em dia é tão popular que as pessoas apoiem. Sabe de uma coisa? Se você quiser mudar de gênero, vá em frente. E o governo facilita para você. Eles estão oferecendo banheiros diferentes, estão dando fundos para isso. E se você estiver no exército e quiser mudar, eles te dão fundos para passar por essa cirurgia. Cada vez mais vemos que recursos governamentais estão sendo investidos nisso. Por quê? Porque com muita frequência o governo investe em atacar as escrituras. Por quê? Porque eles não querem estar sob a autoridade de Deus. Eles querem ser a autoridade. E somente aqueles que estão dispostos a se submeter à verdade encontrarão a vontade de Deus. Somente eles encontrarão a alegria de Deus, a sua paz e o seu contentamento. E onde isso se encontra? Em meio à obediência. Veja, a palavra de Deus, a revelação que Ele nos dá, nos posiciona, nos dá o potencial para obedecê-lo. E isso é bom. Mas é isso que o mundo acredita ser o mal. E contra isso, o mundo está se rebelando. Então, você precisa tomar isso muito pessoal, para si mesmo. Você quer se submeter ou quer se rebelar? Você quer a ordem de Deus ou quer a desordem deste mundo? Tudo se resume a uma escolha que você e eu fazemos com base no que fazemos com a revelação das Escrituras. Bom, vou encerrar por aqui. Até o próximo estudo, quando começaremos novamente em Gênesis capítulo 1 e continuaremos com o 4º dia. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.